que é o Yeah. Lucas de volta, depois de longo e tenebroso inverno, ele está de volta ao menos no banco de reservas. Ficou treinando a semana inteira, nem foi lá para Curitiba acompanhar o elenco, mas vai para o banco ao menos, é isso? Salve, Tirone. Salve, galera. É isso. Essa é a boa notícia e, na verdade, é uma notícia esperada, né? A programação para o Lucas, depois de tantas idas e vindas com aquela contusão no joelho, a infiltração, que foi o último procedimento, era para o Lucas estar disponível no jogo da Libertadores contra o Atlético Nacional de Medellín na terça-feira, sendo que o jogo anterior, esse contra o Vitória, serviria para ele quebrar o gelo, né? Jogar alguns minutos, centrar, participar um pouco antes de ir para um jogo fora de casa, num gramado pesado e tudo mais. Então, na verdade, o planejamento para o retorno dele seguiu o esperado depois daquela infiltração e tudo mais, né? O Lucas não entra em campo desde 6 de maio, no jogo contra o Alianza Lima, lá em Lima, pela Libertadores. Então são 3 meses, mas lembrando que ele tinha acabado de voltar da lesão quando voltou a sentir depois do jogo do Aliança. Portanto, ele fez míseras 13 partidas na temporada, 11 pelo Paulista, um pouquinho de um jogo pelo Brasileiro, um pouquinho de um jogo pela Libertadores. Por isso, está sendo encarado como um reforço, como se o São Paulo estivesse contratando um jogador agora. A questão é que ele esteve, né, como jogador do São Paulo por 8 meses, até agora, jogando apenas 13 partidas. Né? Então, é a grande novidade. Mas quando você tem um retorno, um dos retornos, tem muita gente machucada ainda, e a gente vai conseguir perceber que os problemas estão muito mais agora do meio campo para trás do que no meio campo para frente, onde o Lucas pode fazer diferença, sim. O que, vamos combinar, não era... já era um pouco esperado, né, diante da falta de jogador, mas a gente vai falar sobre isso. Aliás, tem uma outra novidade com relação à volta do Lucas, que é o Lucas e o Crespo, né? Eles nunca na vida assim, estiveram... O Crespo nunca teve o Lucas na vida, nem na outra passagem o Lucas não estava no São Paulo de volta ainda, e quando ele chegou ele já estava machucado. Então, para o Crespo também vai ser uma novidade trabalhar com o Lucas, ver como é que ele vai jogar, como não vai. Tem isso também, é uma loucura, né? Sem dúvida. Quando falou do Lucas, né, o Crespo, na primeira partida contra o Flamengo, quando o Lucas volta, ele, primeiro, né, ele não quis se intrometer nessa programação, falou, vamos rezar. Eu acho que o Crespo rezou o suficiente e o Lucas, no momento esperado, volta a fazer parte da lista de relacionados às vésperas das oitavas de final da Libertadores. Então, eu acho que é o grande atrativo para o torcedor do São Paulo. O jogo contra o Vitória é, sim, uma partida que vale 3 pontos. Importante, o São Paulo vem de uma sequência boa, de 4 vitórias no campeonato. E poder ver o Lucas de volta, né? Porque faz muito tempo que a gente não vê o Lucas em ação no campo. Que loucura, não? Louco você pensar nisso, né? O cara não jogou com o Lucas, assim, é uma novidade para o Crespo. Claro que ele conhece o Lucas é uma figura super conhecida, mas, enfim, o Crespo também vai ser uma novidade ter o Lucas. Você imagina que ele vai jogar? Eu acho que ele vai... Não, ele vai começar no banco. Eu imagino que ele vai entrar de qualquer forma, ganhando, perdendo, empatando. Vai ganhar ritmo e tal, né? E assim, né? A partir do momento que ele vai para o banco e todo o estádio vai para vê-lo, ganhando, perdendo, empatando, vão berrar pelo nome dele. Está programado ele jogar alguns minutos. Então ele vai ser uma das alterações, muito provavelmente, hoje, né? A gente pode debater daqui a pouco em que lugar que ele entraria, porque a gente vai falar dos desfalques do time. Aliás, a gente vai falar uma outra coisa importante, hein? Vá até o final desse vídeo, porque a gente vai falar... Bom, vamos lá, Arnaldo. Vamos lá. Voltando ao São Paulo, escalação. Além do Lucas, né? Além do Lucas, escalação. São Paulo está com muitos desfalques, como sempre, né? E agora não tem zagueiro, porque o Arboleda se machucou e não deve estar fora até de Medellín, enfim. Está fora de Medellín, né? Está fora um mês, mais ou menos, 3 a 4 semanas. Bom, os problemas já eram grandes, né, de desfalques, por lesão. Oscar, o Luiz Gustavo, Calério, Rian Francisco, o Wendel, que começou a voltar aos treinos físicos em campo. Então a lesão muscular do Wendel não foi tão grave, mas ele não está disponível. E agora o Arboleda, né?
O São Paulo não tem desfalques por cartão para esse jogo. Ficou incrível. O São Paulo tem 9 pendurados, o time inteiro está pendurado. E não toma o cartão, isso é incrível. Mas dessa vez não tem nenhum suspenso. Isso é modo Crespo, né? Modo sereno do Crespo. E aí a grande dúvida, Tironi, é com muitos desfalques do meio para trás e escassez de opções, como o Crespo vai armar a equipe sem improvisações? Eu acho muito pouco provável que não exista uma improvisação, pelo menos, na zaga, já que ele só tem 3 zagueiros à disposição, Alan Franco, que vem jogando no sacrifício. Sabino e Ferrarese. Mas aí você imagina uma improvisação dentro da zaga ou joga esses 3 e bota um zagueiro volante na reserva para caso de... Eu acho que não. Eu imagino, é só o palpite, porque o Crespo não treinou um time titular para o jogo. Ele nem contém, porque o intervalo do jogo de Curitiba, os que mais, esses 3 zagueiros, por exemplo, fora o Sabino, que treinou normalmente, o Alan e o Ferrarese treinaram com tênis, não botaram nem chuteira, sabe? Uhum. Então tá duro o negócio. É aquilo, o São Paulo, vou repetir pela 10ª vez agora que nós estamos depois da boa notícia do Lucas. São Paulo não tem elenco para disputar 3 competições. Não se preparou para jogar uma temporada com 3 competições. Não tem. Outros times têm. Arnaldo, mas o São Paulo foi eliminado da Copa do Brasil, agora só tem 2. Só que a eliminação da Copa do Brasil foi semana passada, então ele ainda não teve a semana livre, sem jogos. Isso vai acontecer lá na frente. E vai ter a eliminatória da Libertadores toda apertada, sem zagueiro, até ter a semana de folga. Então, o problema é não ter elenco em agosto. São Paulo não se armou e vai ter muita dificuldade. Então, a minha impressão, Tironi, é que neste jogo e o próximo do Brasileiro contra o Sport no Recife, aí mais ainda, que já vai ter tido Medellín. São Paulo entra com 9 pendurados hoje. O Crespo faça alterações mais drásticas do que ele vem fazendo. Então, eu acho que hoje é bem provável que o Negruti, que é volante, vem treinando como zagueiro, seja escalado como titular. E mais 2 zagueiros, sei lá, o Negruti, Ferrarese e Sabino. Tá. Poupando o Alan Franco. Eu imagino que ele faça isso. O problema, então na zaga você soluciona desse jeito. Mas daí e nas alas, né? Porque o Cédric joga todas. O Enzo joga todas, porque o Enzo tá machucado. Então, será que Crespo, coloca também os laterais da base, reservas para jogar, o Mike e o Patrick? Eu faria isso. Eu faria isso, assim, seja o que Deus quiser, entendeu? Mas aí você tem uma linha de 5 defensores com 3 da base. Quer dizer, o Patrick é da base porque veio da base. Ele já tá no elenco. Mas, enfim, a gente conhece ele, né? Eu sei, eu entendo, porque precisa de força máxima na terça-feira. Em Medellín. Não tem eu também iria com você, e arriscava. Eu iria com essa, né? E já, o que... Eu odeio isso. Você vai para o jogo... Eu odiei, mas entendi a declaração do Crespo depois da eliminação contra o Atlético. Eu lamento mais a lesão do Arboleda do que a eliminação. Uhum. Esse é péssimo. Você vai para o jogo, nós vamos para o jogo hoje, o que a gente vai? A gente vai torcer para ganhar ou torcer para não machucar? É isso, é louco. Não dá para jogar uma temporada do jeito que o São Paulo está fazendo, cara. Então a gente vai para o jogo, eu, Tironi, para tentar ganhar o jogo, lá, incentivar, olhando, rezando para ninguém se machucar. Que não dá mais, né? Mas eu tô com você, eu acho que o São Paulo, acho que deveria, sei lá, porque uma hora essa turma aí vai ter que jogar, né? Então. Porque se não for agora, daqui a pouco eu tenho suspenso, daqui a pouco não sei o que e tal, daqui a pouco o cara vai cansar mais, os titulares, esses caras vão ter que jogar uma hora. Exato. O problema não é nem o moleque jogar ou o mais jovem jogar, é jogar improvisado, como o caso do Negruti. Claro, é isso. Enfim. Mas também é aquela coisa, como a gente vai falar mais pra frente, a gente fala sobre a questão da busca por zagueiros. Por enquanto não tem zagueiro. Então, e não tem no elenco. Então, é mais ou menos como a história do Yang. Uma hora o cara vai ter que jogar. Tem a experiência, não tem, então tem que jogar uma hora. Então, talvez seja hoje o jogo. O cara jogar melhor do que jogar agora, do que ter que jogar em Medellín se tiver quase um machucado. Concorda? Concordo. Aí do meio para frente, para hoje, aí muda de figura, melhora. Você tem mais. Então você vai descansar, sei lá, um dos volantes. Você pode botar o Pablo,
mais um volante e o Rodriguinho, que nem jogou contra o Atlético Pablo, Alisson e Rodriguinho. Ou Pablo, Marcos Antônio e Rodriguinho. Ou Pablo e Bobadilha e Rodriguinho. Né? Sim. Aí tudo bem. E na frente, acho que o André nem tá jogando muito, né? Deu uma sumida, mas acho que o André tem condição. Pode jogar o André e o Ferreirinha, que descansou em Porto Alegre. Pode jogar. Eu descansaria o Luciano também. André e Ferreirinha. Sei lá. André e Tapia. Ferreirinha e Tapia. Você tem algumas, sei lá, algumas possibilidades, né? Sim. Enfim. O Ferreirão já não tá nem relacionado mais. Não, está ainda. Mas a gente só vai saber se ele vai para o banco ou não. Ele treinou normalmente, agora tá tendo assim, já misturando as conversas aí, né? Porque o São Paulo vai ter. Não, então pera. Então pera. Então o Ferreirão se concentrou para jogar. Tá. Para ir para o banco. A gente vai falar da Agora tem tanta coisa aí que pode, na hora, ele ser cortado do banco. A gente explica daqui a pouquinho. A gente vai explicar já. Antes vamos falar só do Vitória. O Vitória, não, porque tá ruim, tá lá perto da zona de rebaixamento. Depois do Carille, o time deu uma estancada na coisa. Quase ganha vários jogos, tá perdendo o jogo meio no final, né? Tá nessa pegada aí. O Vitória tá brigando para não cair, tá meio perto ali da zona de rebaixamento. Mas o pior momento do Vitória parece ter passado já, né? Isso, o Carille vem, o Vitória dele, daquele empate com o Palmeiras, estava ganhando de 2-0, né? Tomou o gol no final. São 3 empates seguidos, né? Exato. A questão é que ele tem muitos desfalques para hoje também, por suspensão, por lesão. E um dos principais jogadores do time é o Eric, aquele que mesmo passou pelo São Paulo, fez um golaço contra o Palmeiras na gaveta. Não vai jogar pelaquela questão contratual. O Vitória teria que pagar uma multa grande para ele jogar. Então o Vitória do Carille vai bem remendado, né? Ele pode ter pela primeira vez desde o início o Romarinho, aquele mesmo que era do Corinthians, etc. e tal. Ele ainda não começou jogando, mas pode ser uma das novidades hoje. Mas ele tem, se eu for contar entre suspensos e machucados, mais ou menos o mesmo número de desfalques do São Paulo para o jogo de hoje, entendeu? Talvez ele tenha que fazer improvisação na lateral direita. Então tem bastante problema o Vitória por um time que está jogando numa frente só, né? Você entende quando o time, como o São Paulo, está jogando todo dia, lesionados e tudo mais. O Vitória, curiosamente, mesmo tendo ficado a semana inteira se preparando para o jogo com o São Paulo, tem muitas ausências entre os considerados titulares, incluindo o Eric, né? Então é isso, galera. Então eles analisaram o provável time do São Paulo aí contra o Vitória. Caso o São Paulo ganhar hoje, o São Paulo pode terminar até no G6, se eu não me engano, né? Na porta ali do G6 praticamente. Então, foco total no jogo. Eu acho que São Paulo, se ganhar, vai pro G6. Então, São Paulo ganhar, vai pra quinta vitória seguida no Brasileiro. Mais de 30 mil ingressos vendidos pro jogo de hoje. Então, vamos apoiar, vamos torcer para que o São Paulo faça um grande jogo hoje. Valeu? Então, 6h30, São Paulo e Vitória no Morumbi. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta sua opinião. Se inscreve no canal Arnaldo Tironi, viu com as informações da provável escalação do São Paulo aí. Valeu? E se o São Paulo ganhar hoje, pessoal, chega a 28 pontos. Mais tranquilidade ali no Brasileirão para focar só na Libertadores, hein? Tamo junto.